Amém. Chamou a igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 6. Levítico 6. Levítico 6, do verso 8. Eu vou adiantando. Levítico, Velho Testamento, Levítico 6, verso 8 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e apurará junto ao altar, depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. No 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Podeis assentar-vos. Glórias a ti, Senhor. Esse texto, ele aponta a necessidade, né, do altar, das chamas permanecer acesa no altar. O único fogo que nunca deveria ser apagado é o fogo sobre o altar de Deus. O altar, ele era um lugar sagrado onde se queimava as ofertas, né, e se ofereciam sacrifícios. No caso do povo de Deus, o altar é um marco onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas. 2 Samuel 24. Antigamente, ou no Velho Testamento, era necessário o sacrifício e ofertas queimadas para expressar a adoração e perdão, compromisso e entrega a Deus. Hoje, quem se entregou voluntariamente pelo sacrifício perfeito foi Cristo, mediante a cruz, que restaurou a comunhão do homem com Deus. Salmos 40, quem puder abrir, Salmos 40, 6 ao 8. Salmos 40, do 6 ao 8. Salmos 40, do 6. Sacrifício e oferta não fizeste, os meus ouvidos ouvi, holocausto e expiação, pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui vem, no rolo do livro, esquecido de mim. Glória a Deus. Aleluia. Né? O sacrifício, né? O Senhor foi Jesus que fez por nós, né? Então, mas tem um ponto aqui que chamou a atenção. O altar de Deus, ele deveria permanecer em chamas, né? A palavra ela fala aqui, ó, no 6:12, o fogo, pois, sobre o altar virá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Aleluia. Então a palavra ela fala sobre o sacerdote acender a lenha ou colocar a lenha a cada manhã, ou seja, todos os dias. E
colocar essa lenha. O fogo, ele representa justiça, julgamento, purificação, poder e até destruição. Em Hebreus 12, para a gente poder entender, Hebreus 12, quem puder abrir, Hebreus 12, 28 a 29, Hebreus. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado, empenhando-nos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia, ele é fogo consumidor. Deuteronômio 4, 24 diz o seguinte: pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor, ele não tolera outros deuses. Aleluia. Em Isaías 66, Isaías 66, 15 ao 16, diz assim: o Senhor Deus virá no meio do fogo, os seus carros de guerra são como uma forte ventania, ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com o fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. Está vendo que o fogo também ele é destruidor? Vamos lá. 1 Coríntios é justiça, ele é justiça, ele é julgamento, né? Ele é purificação e poder. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, de aquilo que alguém construir em cima do alicerce, resistir ao fogo. Então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Aleluia. Quem acendia o próprio fogo era Deus. Quem acendia o próprio altar era Deus. Levítico 9, 24. Para que esse fogo esteja aceso continuamente, precisamos colocar a lenha. Não foi isso? Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, sobre o altar a cada manhã. Então, para que possa acender essa lenha, para que esse fogo continue queimando, nós precisamos colocar a lenha. Quais são essas lenhas? A nossa oração é uma das lenhas. A oração, ela não é uma questão de escolha ou de opção. Você pode dizer: eu prefiro não orar, eu não quero orar. É uma opção sua, mas ela não é opção para aquele que vive verdadeiramente em Cristo. Porque a sua vida, qual é a sobrevivência, qual é a necessidade da sobrevivência espiritual? Qual é a sua necessidade de sobrevivência espiritual? É a oração, é o diálogo com Deus. Nenhum casamento ele pode sobreviver, ele pode ter a aliança se não houver o diálogo, se não houver a conversa. E a oração é a sua conversa com Deus, é o seu diálogo, a sua entrega com Deus. Então lá em Colossenses 4:2, quem puder abrir.
Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Olha aí, perseverar em oração, com ela em ação de graças. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem sempre. Glória a Deus. Orem sempre. A outra lenha é a palavra de Deus. Quem acende o fogo da palavra em nosso coração é o próprio Senhor. Jeremias 29. Quem pode abrir? Jeremias 29. Capítulo 20, versículo 9. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então, a tua mensagem ou a tua palavra fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quem acende o próprio fogo da palavra é Deus em nossos corações. A palavra de Deus é um elemento principal, né, para que o fogo ele permaneça aceso no altar. Então, a prática da palavra é colocar a lenha. A prática da palavra é colocar a lenha sobre o altar. Então, a lenha é a própria palavra. Vamos lá. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Essa passagem aqui, ele fala dos discípulos indo a Emaús, né, a caminho de Emaús. Quando eles estavam ali, né, eles estavam atônitos pelo que aconteceu com Jesus, né, eles ficaram, eu posso dizer assim, como qualquer um de nós podemos ficar em momentos de tristeza, né, em momentos de luto, né, em momentos que perde alguma coisa. Eles estavam assim, atônitos, dispersos, um pouco confusos, né? E ali eles não lembravam exatamente, não creram exatamente no que o Senhor falou. E o Senhor apareceu ali, quando ele fala ali, olha, naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores, Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto dele e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Aí Jesus falou: o que foi? Aí ele disse: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? O que foi que aconteceu ali com ele? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Eles estavam ali atordoados pelo que aconteceu. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que
Alguns dos nossos grupos foram ao cúmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então, Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que o profeta disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens, das Escrituras Sagradas que falavam dele, falavam de Jesus, né? Jesus começou a explicar, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus, como que ia para longe, mais longe, mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Glória a Deus. A palavra de Deus, o Senhor, a cada dia que nós meditamos, que nós buscamos, que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, ela queima. O Senhor faz ela arder, faz ela queimar dentro de nós. Aleluia. E ainda que no nosso coração, como estava aquele pessoal, ainda com aquele carvãozinho, já está coberto de cinza, já quase apagando, aleluia. Se você colocar a lenha, ele pegará fogo. Se você colocar a palavra, ele pegará fogo. Aleluia. Então nós alimentamos, né? Nós alimentamos o fogo com a lenha, com a oração, com a palavra de Deus, né? Porque ela aumenta a chama. E a terceira lenha é a lenha da consagração, da santificação. As vidas sem consagração são lenhas molhadas, encharcadas, né? Você já viu? Quem já teve experiência de acender, tentar acender o fogo com uma lenha encharcada, toda molhada com água, toda molhada. Quem já tentou não consegue. Pode até acender, mas sai, ela pipoca, fica saindo aquelas faíscas e sai muita fumaça mesmo. Ela acaba, pode ali, você está abanando, colocar até a gente tem que colocar o ventilador para ver se pega o fogo, né? Coloca ali, deixa bem ligado, mas quando apaga, quando desliga o ventilador, quando para de abanar, quando para de soprar, o que faz? Ela apaga. Ela apaga. E é assim, quando nós alimentamos, quando o ser humano, ele alimenta a lenha errada da sua vida. A lenha que não é apropriada para acender o fogo no altar. Porque foi assim que Nadab e Abiú, né, morreram. Eles se encheram de bebida e aí eles foram acender, né, sem ordem, colocar, porque não poderia estar apagado. Era a ordem que teria que colocar a lenha. Isso é uma reflexão para as nossas vidas. Qual é a lenha que nós estamos buscando para acender o fogo no altar de Deus? Para intensificar a adoração. Porque você colocar a lenha no altar é você intensificar a sua adoração. Aleluia. O Senhor ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não coloque lenha estranha. Não vá buscar lenha encharcada, porque você vai cansar.
que acende este altar. Aleluia. Então, com muito esforço, né, na lenha encharcada, ela pode criar o quê? Muita fumaça. Muita fumaça. Os olhos podem arder, a saúde pode prejudicar, o seu físico de estar tão cansado, exausto, de estar ali abanando. Às vezes a pessoa até que senta e começa. Imagine aí, você gastando, a pessoa, o ser humano, gastando energia, buscando colocar a lenha em que o Senhor não aprovou. A lenha específica para queimar no altar. Que palavras é que está buscando? É a palavra de Deus? Aleluia. Como está se santificando? Verdadeiramente está se santificando? Está orando? Está conversando com Deus? Porque quando você busca, quando você conversa, quando você faz a sua oração, que é uma conversa com Deus, você vai entrando, vai ficando, vai conhecendo a Deus em cada momento e vai buscando intimidade com Ele, com o Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Então nós não devemos buscar outras doutrinas ou as nossas próprias convicções. Nós devemos ter compromisso com Deus, compromisso com a Tua palavra, compromisso com o altar de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não devemos resistir ao fogo do Espírito Santo. Uma coisa que eu quero lhe dizer, lá em Mateus 3:11, ele fala sobre o batismo. O batismo com o Espírito Santo. João fala, né, sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. Ele fala batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A consagração, ela é vontade de Deus. Alguém pode abrir 1 Tessalonicenses 4:3? 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. A santificação é a razão da nossa chamada. Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Aleluia. Consagração ou santificação é a condição essencial para ver o Senhor. Hebreus 12:14. Quem pode abrir? Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Glórias a Ti, Senhor. É a condição essencial para ter a comunhão com Deus. É a condição essencial para manter o altar em chama. A lenha é o combustível, a sua oração é o combustível, a palavra de Deus é o combustível, a santificação é o combustível para manter as chamas do altar acesa. Deus, Ele não usa mais altares passageiros, feitos de terra, de pedra ou de madeira. Deus, Ele quer usar as nossas vidas para manifestar o seu poder. Aleluia. Para manifestar a sua presença. Reconheça o altar de Deus como santo. Posicione